Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Hoje eu vou falar para vocês, com vocês, sobre o tema da reencarnação. Nós vamos começar esse assunto agora. Só que eu não vou falar exatamente nessa aula de hoje, exatamente o que seja a reencarnação, por que a gente reencarna, de que forma acontece. Hoje eu vou tirar essa aula apenas para mostrar que a reencarnação está na Bíblia. Por incrível que pareça, tem muitas passagens que a gente encontra a reencarnação. Inclusive, os apóstolos de Jesus sabiam a respeito da reencarnação. Jesus confirmou o fenômeno da reencarnação. Então, essa aula de hoje eu vou pegar algumas passagens, acho que 3 ou 4 eu vou pegar com vocês, tem muitas outras. Mas eu vou pegar as que eu acho assim, mais importantes, que não deixa mesmo dúvida para conversar com vocês. Então, a primeira passagem está em Mateus, capítulo 17, no versículos de 1 a 13. Jesus chamou Pedro, João e Tiago. Sempre que Jesus ia fazer alguma coisa diferente, ele chamava Pedro, João e Tiago. E chamou-os para subir a um monte. Esse monte é o Monte Tabor. É um monte que fica lá na Galileia. É um monte assim, é uma colina que se destaca lá na Galileia. Ela tem 575 metros de altura, de altitude. Ela está a 18 quilômetros do Mar da Galileia e está a 8 quilômetros da cidade de Nazaré. É o Monte Tabor. Então, Jesus chama Pedro, João e Tiago e sobem o monte. Quando chegam lá em cima, no cume do monte, Jesus se transfigura diante deles. O seu rosto, ele fica resplandecente como o sol, as suas vestes ficam brancas como a luz, e aparecem Moisés e Elias e começam a conversar com ele. Pedro, que é estabanado, já vira para Jesus e fala assim: mestre, quer que a gente constrói aqui 3 tendas, monte 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés? Só que não deu nem tempo de Jesus responder, aparece uma nuvem sobre o céu, a sombra se faz sobre eles e sai uma voz da nuvem que diz: este é o meu filho bem amado, no qual eu me comprazo, ouvi-o sempre. Nossa, os discípulos, eles eram medrosos, eles caíram por terra, colocaram as mãos assim sobre o rosto, ficaram com muito medo, e quando eles voltaram a si, não tinha mais nada, nem Moisés, nem Elias, nem nuvem, nem nada. Então, eles começam a descer o monte. E aí, como eles tinham visto Elias, eles perguntam assim para Jesus: mestre, por que dizem que Elias tem que vir primeiro? Eles perguntam isso porque tem uma profecia lá em Malaquias que diz que Elias tinha que vir antes de Jesus. E Jesus responde: Elias tem que vir sim, mas ele já veio. Mas não o reconheceram e fizeram tudo aquilo que queriam com ele. Então, nesse momento, os discípulos perceberam que Jesus estava falando sobre João Batista. Podem olhar lá, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 13. É exatamente assim, eu não estou lendo, mas eu estou falando exatamente como foi, tá? Veja bem, se Jesus fala que Elias realmente tinha que vir, mas veio, ninguém reconheceu, fizeram o que quiseram com ele, e os apóstolos dizem que então perceberam que estava falando de João Batista, não deixa dúvida, né? Que Elias morreu, o espírito foi para a espiritualidade, depois esse mesmo espírito voltou para a terra, só que agora num outro corpo, com o nome de João Batista. Leiam lá que vocês vão ver que não deixa dúvida, tá? Os apóstolos sabem da reencarnação e Jesus também, tanto que ele confirmou, tinha que vir sim, mas já veio. E os discípulos viram que ele estava falando de João Batista. Então, Jesus não nega,
tá? Tinha que vir e veio. Então, essa é uma prova da reencarnação. Elias voltou como João Batista. Agora, por que, ou melhor, quando Jesus diz, fizeram o que quiseram com ele, o que fizeram com João Batista? Bom, essa é uma outra história. Essa história está em Mateus, no capítulo 14, de versículos de 6 a 12. O que foi essa história? Herodes estava fazendo aniversário. Mas ele tinha mandado prender João Batista. Por quê? Porque Herodíades, ele estava de caso com Herodíades, só que Herodíades era a mulher de seu irmão. Então ele estava tendo um relacionamento que não era lícito. E João Batista ficava pregoando aos quatro ventos que ele estava errado. Para calar a boca dele, mandou prender. Só que chegou no aniversário de Herodes e a filha da Herodíades dançou divinamente bem para Herodes. Herodes ficou super feliz, virou para ela e disse assim, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar um presente. Em vez da menina pensar o que queria e falar para Herodes, não, foi pedir orientação para a mãe. Mãe, o que eu peço que Herodes está me prometendo? Eu posso pedir o que eu quiser. Herodíades, que estava com raiva de João Batista, falou, peça a cabeça dele aqui num prato. A filha dela foi lá até Herodes e falou, olha, eu quero a cabeça de João Batista aqui num prato. Herodes ficou muito triste, porque apesar dele ter mandado prender João Batista, ele não queria a sua morte, muito menos ser degolado, né? Mas ele tinha prometido, então ele teve que cumprir, e realmente foram até a prisão, lá o cárcere, mataram João Batista, cortaram a cabeça, colocaram num prato, levaram para Herodes, Herodes deu para a menina, e a menina foi levar para sua mãe, que era a Herodíase, tá? Bom, por que a gente sabe que tudo tem um porquê? A gente sabe que nada é por acaso. Então, tudo que acontece conosco ou é prova que a gente tem que passar, ou é uma expiação, ou seja, é uma dívida kármica que temos e temos que ressarcir. Qual seria, então, a dívida kármica de João Batista para ele ser degolado? O que será? Porque naquela vida João Batista não tinha feito nada de extraordinário, ele só falava mal lá do Herodes, mas isso não era para ser degolado. Então, quem fez deve ter sido Elias, né? No passado. O que ele fez? A gente vai encontrar isso no Antigo Testamento, 1 Reis, no capítulo 18. Ele era Elias, tá lá, viu, gente? Pode procurar na Bíblia. E ele era o profeta, Elias, né? Profeta de Javé. Só que naquela ocasião estavam tendo muitos profetas de Baal, que era um outro deus lá que eles inventaram. Lembra também que na época de Moisés adoraram um bezerro de ouro? Mais ou menos a mesma coisa, estavam adorando lá um outro deus que eles chamaram de Baal. Daí vem Baal-zebu, Beuzebu, né? O nome vem daí. Tinha 450 profetas de Baal e o povo estava em grande número seguindo esses profetas. E Elias ficou muito bravo. Falou, como que pode vocês estarem adorando Baal, sendo que Javé é o Deus verdadeiro? Mas ninguém respondeu, ninguém deu atenção para ele. Continuaram lá adorando Baal. O que Elias fez? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar 2 bezerros. Vocês pegam um bezerro, corta, coloca na lenha ali, monta uma fogueira, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um bezerro, vou cortar, vou colocar ali na lenha, montar uma fogueira. O Deus que for o Deus verdadeiro vai pôr fogo nessa lenha e vai assar o carneiro. Vocês topam? Eles toparam. Então, ó, vocês estão em maior número, vocês podem começar. Então, os profetas pegaram o bezerro, cortaram o bezerro em pedaços, colocaram lá a lenha, montaram uma fogueira, sem ligar, claro, sem acender o fogo, e começaram a invocar Baal. Eles ficaram fazendo essa invocação
desde o amanhecer até o meio-dia e nada. Baal não respondia. Eles se ajoelhavam, já estavam até saindo sangue do corpo, de tanto que ajoelhava, de tanto que rezava, de tanto que pedia, e nada. Elias, em vez de ficar quieto, começou a provocar. E foi uma provocação forte, porque ele dizia assim: Baal é Deus, mas não está ouvindo vocês. Será que o Deus de vocês está dormindo? Então gritem alto para ver se vocês acordam o Deus de vocês. Ou será que o Deus de vocês resolveram viajar? Resolveu tirar umas férias? Será que o Deus de vocês está surdo? E começou nessa provocação. Falava nesses termos, vocês podem ir lá procurar na Bíblia, tá? Nessa provocação. Aí chegou uma hora que Baal não respondeu mesmo, chegou a vez de Elias. Elias pegou então o carneiro, né? Cortou, colocou na lenha, montou lá a fogueira e, claro, não ateou fogo. Mas falou assim para os profetas: encham 4 baldes de água e vem aqui e joga no carneiro e na lenha. Eles foram, molharam o carneiro, molharam a lenha. Aí o Elias falou assim: de novo, pode fazer a mesma coisa, vai lá, enche 4 baldes de água, vem aqui mais uma vez. Ou seja, 3 vezes eles foram com um balde, encheram de água, 4 baldes, então foram 12 baldes, né? Aquilo ficou ensopado, aquele carneiro, aquela lenha, tudo ensopado, ia ser complicadíssimo para atear fogo ali. Aí Elias fala o seguinte, essa parte eu vou ler para vocês. Elias se aproximou e rezou: Javé, Deus de Abraão e de Isaque, que todos saibam hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou seu servo e que foi por tua ordem que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, para que este povo reconheça que tu, Javé, és o Deus verdadeiro e que és tu que convertes o coração deles. Então, Javé mandou um raio, esse raio pegou na madeira, a madeira pegou fogo, fez uma fogueira enorme, assou o carneiro, e aí todos se converteram ao Deus verdadeiro, que era Javé, porque todos passaram, como todos viram o que tinha acontecido, passaram a acreditar novamente em Javé e abandonaram a crença e a adoração a Baal. Em vez de Elias ficar quieto, que já tinha ganho a história, já tinha conseguido que aquele povo se convertesse novamente de volta para Javé, não. Manda pegar os 450 profetas, manda levar lá no rio Quisson, que ficava logo ali embaixo, e manda degolar os 450. Ele contraiu uma dívida muito grande. Tanto que diz de João Batista o seguinte: João Batista é o maior dos nascidos de mulher. O que significa isso? Ele, naquela época que ele veio, ele era o maior espírito em termos de evolução daquela época, era João Batista. Mas, apesar de ser o maior dos nascidos de mulher, ele era o menor no reino de Deus. Então, de todos aqueles que foram ao reino de Deus, ele era o menor. Por quê? Porque ele tinha contraído essa dívida kármica. Ele tinha mandado degolar os profetas. Acabou a vida dele, ele morreu, ele saiu do corpo, deixou o corpo de Elias lá, morreu, virou pó, acabou, e ele ficou na espiritualidade. Depois de um tempo, ele volta, o mesmo espírito volta, o pai e a mãe formam o corpo de João Batista, ele entra nesse corpo de João Batista, nasce e tem uma grande dívida a ressarcir, então ele é degolado também, porque Herodes manda degolar. Só como curiosidade, e Herodíades, que pediu a cabeça dele, também não tem uma dívida a ser ressarcida? Tem. Sabe como é que ela ressarciu? Depois de algumas reencarnações, a última dela, ela voltou como Maria Antonieta na Revolução Francesa e foi degolada na Revolução Francesa.
Deus não usa de... não dá... Como é que a gente fala? Não dá prioridade a ninguém. Deus não faz concessões a ninguém. Não importa que é João Batista. João Batista veio anunciar Jesus. Olha que coisa mais importante, que missão importante que ele teve. No entanto, ele tinha uma dívida e teve que pagar. E paga. Porque Jesus disse que ninguém sairia da terra antes de ter pago até o último ceitil, quer dizer, até o último centavo. Você não vai parar de reencarnar e de nascer aqui na terra enquanto tiver dívidas a ressarcir. E isso é uma verdade muito grande, né? Então, essa foi a história de João Batista, tá comprovado aí a reencarnação, mas eu vou falar mais duas passagens que eu acho interessante e que também fala sobre a reencarnação e não deixa dúvida. Por exemplo, João, capítulo 9, versículos de 1 a 14. Jesus, ao passar diante de um homem cego de nascença, ele estava com os seus apóstolos, como sempre, passou diante de um cego de nascença, os apóstolos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego assim? Foi ele ou foi seus pais? Gente, se ele nasceu cego, como que ele pecou para ficar cego? Se ele pecou para ficar cego, é porque ele pecou antes, num outro corpo, antes desse. E Jesus não desmente, porque Jesus responde assim: nem ele, nem seus pais. Se Jesus fala nem ele, é porque há a possibilidade de ter sido ele. Percebem? Se isso não existisse, Jesus teria dito: como assim ele? Ele não tinha como pecar, ele está nascendo, já nasceu cego, mas não. Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Mas nasceu assim para se cumprir, eu não lembro direito se foram as obras de Deus, alguma coisa assim, agora eu não me lembro exatamente a resposta de Jesus, mas ele diz: nem ele, nem os seus pais. Às vezes também são provas, né, pelas quais a gente tem que passar. E quando a gente passa por prova, não é erro, não é kármico. Ninguém errou, né? Mas também tem uma coisa que eu já vou adiantar aqui: nunca um erro dos pais é descontado nos filhos. Não existe isso, tá? O homem, ele é herdeiro do próprio homem. Ou seja, eu só vou ressarcir aquilo que eu fiz, das minhas ações. Minha mãe e meu pai não tem nada que ver com as ações deles. Embora eu os ame, embora tenha o maior amor por eles, mas eu não tenho nada que ver com os erros deles, no sentido de ter que pagar por eles. Não, isso não existe. Esse negócio aí do pecado de Adão e Eva, que contaminou uma humanidade inteira, isso é simbologia. E eu vou tirar uma aula, eu prometo para vocês, que eu adoro falar sobre isso, para falar o que é essa história de Adão e Eva. Uma história belíssima, lindo, mas é simbólico, tá? Eu vou precisar de uma aula, inclusive, mais do que 30 minutos. Nessa aula eu vou ter que falar bastante, tá? Mas vocês vão compreender perfeitamente como que é essa história. Embora eu sei que muitos que estão ouvindo já sabem, mas tem pessoas que estão começando agora. Então eu vou falar, tá? Bom, e ainda tem uma outra passagem que eu gostaria de falar, mas essa eu vou ler, tá? João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Olha a covardia, gente. Por que foi se encontrar de noite com Jesus? Porque ele era judeu, ele era importante e não podia ser visto conversando com Jesus. E disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Olha, ele reconhecia, né, que Jesus era um mestre vindo de Deus, no entanto, foi conversar com ele às escondidas. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nasce de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nasce de novo, não poderá ver o reino de Deus. O que é isso de ver o reino de Deus? Atingir a pureza. A gente tem que nascer de novo, porque nessa vida a gente não dá conta.
de chegar à perfeição, de chegar na pureza espiritual. E olha como a gente está atrasado, né? Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. E nós ainda não damos conta de chegar até a pureza. Estamos muito longe. Quer dizer, 2 anos se passaram. E nós ainda estamos aqui, cheios de imperfeições, né? Mas vamos lá. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe e nascer? Já imaginou? Jesus chega para mim e fala assim: olha, para você poder ver o reino de Deus vai ter que nascer de novo. Eu nascer de novo? Como? Como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Para nascer de novo. Nicodemos achou muito esquisito aquilo. E Jesus respondeu. Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Gente, quem nasce da carne é carne. Então, por exemplo, e quem nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que nós temos uma dualidade, né? Nós somos matéria, corpo físico, e somos espírito. Quem nasce da carne é carne, ou seja, nosso pai e a nossa mãe, quando se relacionaram para ter um filho, a matéria deles se juntou para formar uma nova matéria, que é um corpo de uma criança, certo? Matéria nasce da matéria. Só que essa matéria, esse corpo que está nascendo, se ele não tiver um espírito que entre nele, ele não vai viver, ele vai nascer morto, certo? Então, o que é da matéria, nasce matéria. O que é do espírito, nasce do espírito. Aí ele diz assim: não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? O Espírito é como o vento, você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Você sabe quem é você? Eu não sei quem eu sou. Eu sei que nessa encarnação eu sou Ana Cristina. Que eu nasci do Adalberto, da Maria Lúcia, que foram meus pais. Nasci na cidade de São Carlos, do país Brasil. Eu sei essas coisas. Eu sei o que eu fiz de profissão, eu sei dos meus erros, dos meus acertos, das minhas tentativas. Porque eu estou neste corpo agora, mas eu não sou esse corpo. O meu espírito está utilizando este corpo nessa encarnação. A hora que acabar meu tempo, eu saio desse corpo. Esse corpo vai morrer. E eu continuo como espírito na espiritualidade. Quando der o tempo na espiritualidade, que eu tiver que voltar para cá, para continuar a minha história, para eu continuar a minha caminhada, a minha jornada rumo a Deus, porque nessa com certeza não vou dar conta, ninguém vai dar conta, eu vou ter que voltar. Então esse espírito que sou eu, que está lá na espiritualidade, vai ter que de novo encontrar um pai e uma mãe que se relacionem e que possam ter um filho, que eu vou entrar nesse corpo. Esse corpo pode ser um corpo masculino, pode ser um corpo feminino, pode ser que eu nasça na próxima reencarnação na Grécia, ou na Itália, ou na África, ou sei lá onde, qualquer lugar, na Bolívia, aqui no Brasil, porque eu vou ter que ter outras experiências, mas isso eu vou falar depois com vocês. Agora, quem sou eu? Quem é esse espírito que sou eu? Eu não sei. Desde que eu fui criado, eu sou esse espírito. E eu tenho passado por diversas reencarnações para tentar me melhorar. Assim como todos nós. Certo? Depois eu vou explicar certinho para vocês essa história da reencarnação, como é que funciona, eu tenho certeza que vocês vão entender. Tá? Mas então é isso. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, e o espírito é como o vento. Ele sopra onde quer, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu não sei, pelas experiências reencarnatórias que eu já passei, também não sei pelas quais eu vou passar. É isso que Jesus está dizendo. Então, essa aula aqui, ela foi para mostrar que realmente na Bíblia tem inúmeras passagens a respeito da reencarnação, né?
Está mais do que comprovado, não tem como deixar dúvidas. Vocês, se quiserem, vão lá, peguem a Bíblia, olhem, vê certinho esses capítulos e leia para vocês poderem realmente entender a história da reencarnação. Na próxima aula eu vou dizer o porquê que a igreja criou o dogma contra a reencarnação. Para depois, em aulas futuras, eu entrar realmente nesse assunto de reencarnação e mostrar para vocês o que é, como funciona. Tal. Então, essa aula foi para mostrar que está na Bíblia. A próxima aula vai mostrar por que criou-se esse dogma contra a reencarnação. E aí depois, então, eu entro no assunto da reencarnação, tá? Agradeço pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Sempre nos abençoe e que Ele continue nos abençoando, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem. Certa vez, Jesus disse que não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Vou falar sobre isso também, mais aprofundadamente. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos para fazer o bem, que a gente possa fazer todos os esforços necessários para nos melhorarmos, para ir purificando o nosso perispírito, para ir purificando a nossa alma. Desejo a todos uma semana cheia de paz e um abraço mesmo, muito carinhoso para cada um de vocês. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.